No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para o nosso estudo semanal. Hoje, o estudo de número 3, sob o tema Pai Nosso, que estás nos céus. Temos dois textos como base, 1 Coríntios 6, versículo 19 e também Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe com sua presença e graça em nosso momento de reflexão desta semana. Onde está Deus? Deus mora no céu? Esta pergunta é o título de um livreto escrito na década de 1980 com a finalidade de trazer esta resposta numa linguagem acessível às crianças. Eu vou trazer então alguns parágrafos deste livro. Deus mora no céu? Quem, em algum momento de sua infância, não teve certeza de que Deus mora em algum lugar bonito acima das nuvens? Será que é uma visão errada ou deturpada? Acreditamos que não. É uma imagem infantil? Certamente, pois é uma ideia bem natural de criança que em um momento importante de sua vida, assim encontra Deus no caminho em direção à sua maturidade. Vamos então acompanhar um pouco a criança neste seu caminho. Mas deixando um pouquinho o livro, lembro que, como adultos, somos racionais. Precisamos de respostas práticas e palpáveis para as coisas, para as nossas indagações. As crianças não. Elas imaginam, elas criam, elas inventam as respostas que nós, adultos, não conseguimos lhes dar. Elas não são racionais como nós, adultos, e elas misturam o que é real com o que é imaginário, como também misturam o que é imaginário com aquilo que para elas é real ou faz parte do mundo real. Voltamos novamente ao livro que tem como título Deus mora no céu. Em um parágrafo seguinte, os autores escrevem: enquanto bebê, a noção de Deus é transmitida principalmente pela maneira como os adultos lidam com a criança. Seu conhecimento de Deus se dá através do corpo que sente afeto ou rejeição daqueles que a rodeiam. Este é dos momentos mais importantes da vida de fé, uma vez que, antes de falar qualquer palavra, a criança está aprendendo o fundamento da fé cristã, isto é, o amor. E ao aprender a falar, a criança pode ouvir sobre Deus, mas já estará também em condições de dizer algo sobre Deus, do jeito dela, é claro, ou como ela vê a Deus. As primeiras imagens na criança refletem um Deus com características bem humanas. Então, para a criança, Deus dorme, Deus come ou se alimenta, Deus briga, Deus também brinca. E a bondade de Deus e o senso de justiça de Deus são percebidos pela criança através da bondade e da justiça do pai, da mãe, dos avós, dos tios, daquelas pessoas que convivem com a criança. E a presença de Deus também é sentida nos fenômenos naturais, como o trovão e o vento, por exemplo. Sim, é comum as crianças pensarem que
O relâmpago é uma manifestação de Deus que está zangado. Devemos lembrar que, para a criança, antes da idade escolar, isto lá em 1980, seria antes dos 5, 6 anos de idade, tudo tem vida para a criança nesta fase. Então, para ela, as nuvens choram, o sol se levanta, o sol dorme, a lua, ela fica triste quando ela se esconde, ou ela fica contente quando ela aparece e brilha. E o velhinho de barba branca, ele existe? Ou também está no livro? A imagem mais comum de Deus talvez seja esta do velhinho de longas barbas brancas, sentado em algum lugar, ou um trono, em algum lugar acima das nuvens. Até que então a citação do livro Deus mora no céu. Claro, estimados, que não devemos reforçar esta imagem ou imagens, pois são frutos da imaginação das crianças. Mas também não vai dar muito resultado querer explicar isto de outra maneira para as criancinhas pequenas. Mas percebam, para a criança, a imagem que ela cria é uma imagem real no mundo da fantasia dela. Isso porque nesta fase ela ainda não consegue fazer a diferença entre o que é real e o que é imaginação dela. Por isso, as bonecas e os carrinhos, eles falam, eles sentem, eles brincam, eles comem, eles precisam dormir e por aí vai. Bem, se Deus tem forma e características de pessoa, é claro que para a criança ele tem que morar em algum lugar. E é claro, a criança vai querer que ele more o mais perto dela. É isto. Mas o céu não deixa de ser um lugar interessante para construir um lar, uma bela casa, onde Deus possa morar. E também as pessoas queridas que já morreram vão poder morar com Deus. É uma fase importante para a criança aprender que este mundo em que nós vivemos, adultos e crianças, também é o mundo de Deus. Foi Deus quem fez tudo isto para nós. A natureza é de Deus, mas Ele o fez tudo isto para dar para nós desfrutar, cuidar e aqui brincar, viver com Deus no coração. Nós adultos sabemos que o céu é a morada do Deus Altíssimo, onde está o trono da sua glória. Sabemos igualmente, ou deveríamos saber, que Ele, Deus, veio a nós, Ele fez morada entre nós em seu Filho Jesus Cristo, como lemos no Evangelho de João, no capítulo 1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus no princípio, mas Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas aqui Ele fez morada e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Alguns trechos do 1º capítulo do Evangelho de João. E hoje, Deus continua vindo a nós. E Ele vem por meio de sua palavra e dos santos sacramentos, para continuar a fazer morada em seu e em meu coração, também no coração das criancinhas. Pois, como diz Paulo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Sim, amados, Deus mora no coração de todo o que crê em Jesus Cristo, o unigênito de Deus, o nosso Salvador. E este Deus, a quem chamamos de Pai e que está no céu, como Jesus o ensinou, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a promessa de Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 20. Deus é Senhor de tudo e de todos, dos céus, da terra, do mar, também de todos os seres viventes, especialmente do ser humano. Deus está no céu, de onde, com seu poder, Ele pode governar tudo, mas Ele também pode ouvir as suas e as minhas orações e então atendê-las conforme o seu querer para o nosso bem. E com a palavra Pai, Deus nos quer encorajar a pedir sem medo e com toda a confiança, como filhos amados do querido Pai. E então, Deus não é um Pai físico que estás na terra, mas que estás no céu. És um Pai espiritual, és um Pai imensuravelmente melhor, que também possamos ser teus filhos celestes. Daqui, com razão justa e verdadeira, possamos dizer: Pai nosso no céu. E que, de fato, sejamos teus filhos agora, aqui na terra, e um dia lá no céu. Nossas orações geralmente lidam com nossos sonhos de cura, de emprego, de realizações e de felicidade. Claro, nossos sonhos apresentam pelo menos 3 possibilidades: as prováveis, as preferíveis e as possíveis. Se continuarmos vivendo do jeito que vivemos agora, teremos um futuro provavelmente igual ao presente. É o provável. Portanto, deve nos interessar as possibilidades do futuro, as coisas possíveis e as preferíveis. O futuro das coisas preferíveis é de menos risco. Podemos, sem dúvida, orar por ele ou por elas. E o futuro das coisas possíveis, o que é? Essa pergunta implica descobrir os nossos limites, as nossas possibilidades e o grau de nossa persistência. Precisamos arriscar mais. Aí pode acontecer conosco o que falaram de alguém. Ele não sabia que era impossível, por isso foi e fez. Em Efésios 3, versículo 20, lemos: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 20. Sim, o texto de Efésios faz parte de um contexto onde Paulo estimula os cristãos de Éfeso à oração. Podemos nos dirigir ao nosso Pai que está no céu. Não está na terra, ou seja, ele não é limitado como nós o somos, mas ele está no céu, ou seja, ele tem poder infinito. Ele sabe muito melhor do que nós o que convém antes mesmo de lhe pedir. Para termos um futuro provável, é só continuar vivendo do mesmo jeito que vivemos agora. Se, no entanto, nos arriscarmos por um pouco mais ou por um futuro possível ou preferível, nossos sonhos deverão ter a perspectiva de uma vida mais útil, de um mundo menos injusto,
de uma igreja mais solidária e vibrante. Afinal, esta é a marca do Senhor Jesus, que fez o impossível para que nosso futuro fosse possível. Ele trouxe os céus para a terra, isto é, ele trouxe o conhecimento de Deus para o nosso coração. Por isso, podemos orar ao Todo-Poderoso Deus e Eterno Pai nosso que está no céu. Com a sua ajuda, podemos fazer muito mais do que pedimos ou mesmo sonhamos. Sim, Deus está no céu, como Jesus nos ensinou a orar e dizer, mas logo adiante ele também vai dizer, venha o teu reino até nós sempre. Amém. Prezado amigo e irmão, com esta reflexão, então, nós encerramos a parte da introdução ao Pai Nosso e voltamos semana que vem com a primeira petição do Pai Nosso. Por isso, desejamos a você uma abençoada semana e até no nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus e o Pai que está no céu esteja sempre em seu coração. Amém.